Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar do auxílio inclusão, o famoso auxílio inclusão, né, que vocês estavam esperando, tenho certeza, tá ali, né? Pessoa com deficiência moderada ou grave. Ela vai ter direito a meio salário mínimo mensal. Mas que circunstância ela vai ter direito a meio salário mínimo mensal? Bom, o que acontece? Essa pessoa com deficiência moderada ou grave, ela recebia o benefício de prestação continuada, só que aí ela vai começar a trabalhar de repente, né? Ela vai falar, pô, eu recebia lá um salário mínimo, e agora eu vou trabalhar por um salário mínimo e eu vou deixar de receber o benefício, receber meu salário e vou ganhar a mesma coisa trabalhando. Então, para estimular com que essas pessoas, né, participem, né, ativamente da sociedade, resgate sua autoestima, realmente, né, o que o governo fez? Criou o auxílio inclusão. Essas pessoas com deficiência, se elas voltam ao mercado de trabalho, vão trabalhar tanto no regime geral da Previdência Social como obrigatório, né, ou o regime próprio de Previdência Social, e o salário delas forem até 2 salários mínimos, vão ter direito desde que tenham os documentos em dia. Lembra dos documentos importantes? Quais são os documentos? CadÚnico, CPF e, obviamente, tem que atender os critérios que nós estudamos para recebimento do benefício de prestação continuada da lei orgânica. Então, nesse exemplo hipotético, ela volta a trabalhar, ela vai trabalhar, vamos supor, ganhando um salário mínimo, vamos supor que ela está recebendo o PPC Loas, um salário mínimo. Aí recebeu proposta de emprego. Quanto que é? Um salário mínimo você vai ganhar. Beleza. Ela vai ganhar um salário mínimo do emprego dela e mais meio salário mínimo mensal, que é esse auxílio inclusão. O próprio nome diz, né? Ele vem o que? Auxiliar, estimular com que a pessoa tenha essa inclusão. Beleza? Muito bem, agora vamos entrar na lei. A gente vai falar com detalhes desses critérios aqui estabelecidos, tá? Tá lá, artigo 26, fala o seguinte: terá direito à concessão do auxílio inclusão, né, de que trata aí aqui ele fala, artigo 94, não tem que decorar tudo isso aqui, tá? A pessoa com deficiência, ó, primeira coisa, deficiência o quê? Moderada ou grave, tá? Que cumulativamente, então cumulativamente tem o inciso 1, depois a gente vai ver o 2 e o 3. O 1 é, receba o benefício de prestação continuada. Ah, então ela está recebendo o benefício de prestação continuada e aí recebeu uma proposta de trabalho, por exemplo. Tá? E passa a exercer a atividade. Essa atividade é uma atividade que enquadra ele como segurado obrigatório do regime geral, empregado, por exemplo, ou como filiado ao regime próprio de Previdência Social. Passou num concurso, por exemplo, da União, Estado, DF e municípios. Legal, então está trabalhando como empregado, no nosso exemplo hipotético, só que o salário dela, a remuneração, é limitada a 2 salários mínimos. Tá? A pessoa, ela foi começar a trabalhar, né? Ganhando até 2 salários mínimos. Por exemplo, R$1.000, né? R$1.000 é menos que um salário mínimo. Beleza. Então ela vai ter direito a meio salário. Depois a gente vai ver isso aí, tá? Mas por enquanto estão vendo os critérios. O que a pessoa tem que cumprir para ela poder ter esse direito, tá? Tem que voltar a trabalhar como segurado obrigatório, ou do regime geral ou do regime próprio, e remuneração limitada a 2 salários mínimos. Legal. E aí, apenas um parêntese, né? Eu vou puxar agora o parágrafo 1º aqui, porque o parágrafo 1º ele faz referência ao inciso 1 aqui, então só para ficar mais didático para vocês. Depois a gente vai ver outros critérios, o inciso 2, o inciso 3, tá bom? Então olha aqui. Parágrafo 1º. O auxílio inclusão poderá ser concedido nos termos do inciso 1 mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento ao beneficiário que tenha recebido o benefício de prestação continuada
nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada e que tenham tido benefício suspenso nos termos do artigo 21 dessa lei. O que é artigo 21? Fala, o benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Então quer dizer, se a pessoa, ela, antes da entrada dessa lei, né, ele exercia atividade remunerada, mas o benefício foi suspenso porque ela começou a trabalhar, né, e tenha recebido esse benefício de prestação continuada nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada, ele vai poder, então, reclamar o seu direito, né? Solicitar o seu direito a receber o auxílio inclusão. Pô, eu estou trabalhando aqui, o meu amigo começou a trabalhar agora depois da lei, tem direito a esse meio salário mínimo. E eu, que comecei a trabalhar antes da lei, não vou ter direito, né? Nesse caso, ele vai ter direito sim. Mas ele ganha os retroativos? Não, sem retroatividade, não vai ganhar os retroativos, tá certo? Beleza. Outro detalhe, parágrafo 3º. O valor do auxílio inclusão e da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão, de que trata aqui a linha A, no inciso 1 desse artigo, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar per capita, de que tratam os parágrafos 3º e 11A do artigo 20 dessa lei para fins de manutenção do benefício de prestação continuada concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Então, ele está falando isso aqui, é aquela regra, né, de renda per capita igual ou inferior a um quarto salário mínimo e aquela ampliação para até meio salário mínimo. Tá? Isso aqui nós estudamos nas aulas anteriores. Então, imagina que o irmão dele ali está recebendo esse benefício, né? Nesse caso, ele, na feitura daquele cálculo que nós vimos, né, não vai ser incluído a remuneração e nem o auxílio inclusão na feitura daquele cálculo de renda per capita, né? A lei deixa bem claro que o auxílio inclusão, o valor do auxílio inclusão e da remuneração, né, do beneficiário do auxílio inclusão não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita, né, para a manutenção do benefício de prestação continuada concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Senão, de repente, esse caso ele poderia prejudicar aquele cálculo e a pessoa que esteja recebendo o BPC, imagina que o irmão conseguiu trabalho e tudo mais e o outro está recebendo o BPC. Então, ele de repente vai ficar sem o BPC por conta do aumento da renda familiar per capita. Nesse caso, não é considerado, ele não perde, né, o BPC. São duas pessoas, né? Imagina que as duas estão recebendo o BPC, a gente sabe que pode, mas de repente uma conseguiu, deficiente, moderado ou grave, conseguiu um emprego, está recebendo lá 2 salários mínimo e meio. Esses 2 salários mínimo e meio não são considerados no cálculo. Isso não vai prejudicar o direito do irmão dele, de outra pessoa ali da família, né, a continuar a receber o BPC Lojas. Tranquilo? Beleza. Outros requisitos que eu falei para vocês, vou voltando aqui ao artigo 26A, inciso 2 e 3. Outros requisitos é isso aqui, tem que estar com a documentação em dia, não é verdade? CadÚnico e CPF, né? Tem a inscrição atualizada no CadÚnico no momento do requerimento do auxílio inclusão e tem inscrição regular no CPF, tranquilo. E outro requisito, qual que é? Isso aqui, né? Atender os critérios do BPC. Tem que atender os critérios do BPC, né? Atender aos critérios da manutenção do benefício de prestação continuada, incluindo os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para acesso ao benefício observado e exposto no parágrafo 4º. Beleza. Então, nós já sabemos quais são os critérios do BPC, né? Se você tem dúvida, volta ali nas aulas de BPC. E agora a gente tem que saber o parágrafo 4º. Olha, quando a gente for fazer aquela renda familiar per capita, né? Como que a gente vai fazer? Então, olha aqui que diz o parágrafo 4º. Para fins de cálculo da renda familiar per capita,
trata aqui o incisos 4, acabamos de ver, serão desconsideradas. Então, eles não vão considerar as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício da atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos, né? Então, para receber o auxílio inclusão, tem que ser igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, aquele valor, né, que ele recebe de remuneração não vai ser considerado para o cálculo dele, né? Imagina a pessoa vai receber 2 salários mínimos, já aumenta a renda per capita, né? Mas nesse caso não é considerado para esse cálculo, né, da renda per capita. Rendas oriundas de rendimentos decorrentes de estágios supervisionados em aprendizagem. Então, estágio, gente, em regra, também não é considerado, né, nem para auxílio inclusão, nem para o BPC-LOAS. Tá? Para o segundo, o valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita de que trata o inciso 4 do caput desse artigo, para fim de concessão e manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Então, é a mesma lógica, gente. A pessoa está recebendo auxílio inclusão, o irmão está recebendo auxílio inclusão, e o outro quer receber, esse auxílio inclusão que um está recebendo não vai ser considerado no cálculo. E aqui está o valor que a pessoa vem a receber. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento. Legal. A pessoa fez o requerimento hoje, ela vai receber a partir dessa data. Não quer dizer que ela vai receber nesta data, ela vai receber depois que o INSS avaliar, mas retroativa a esta data, a partir desta data, certo? E seu valor corresponderá a quanto? A 50%, metade do valor do benefício de prestação continuada em vigor, que, né, na prática é meio salário mínimo, mas no concurso vai vir provavelmente, se cair uma questão dessa no concurso, vai falar 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor, que a gente sabe que é o salário mínimo, né, mas no concurso vem com essa frase, é o valor do benefício do BPC que tá valendo ali, beleza? Para o primeiro, ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada. Então é óbvio, você está requerendo é que ele vai deixar de receber o BPC para receber um salário e mais meio salário mínimo, certo? Parágrafo 2º, o auxílio inclusão será concedido automaticamente pelo INSS, observado o preenchimento dos demais requisitos mediante constatação pelo próprio INSS, pela própria autarquia, está falando, pelo próprio INSS, constatou, ou pelo próprio Ministério da Cidadania, de acumulação do benefício de prestação continuada com exercício de atividade remunerada. Ou seja, não precisa nem a pessoa pedir. A pessoa começou a trabalhar, está ganhando ali até um salário mínimo, até 2 salários mínimos, né? Então, automaticamente o INSS fala, opa, vou parar de pagar para você o BPC, porque tu está trabalhando agora, né? Só que você vai receber aí o meio salário mínimo, vai receber metade do BPC, que é o auxílio inclusão, certo? Para o terceiro, na hipótese do parágrafo 2º, né, que acabamos de ler, o auxílio inclusão será devido a partir do primeiro dia da competência que se identificou a ocorrência de acumulação do benefício e prestação continuada com o exercício da atividade remunerada, e o titular deverá ser notificado quanto à alteração do benefício e suas consequências administrativas, né? Então imagina que foi no dia 10 que a pessoa começou a trabalhar. Então é a partir do dia 10 que ela vai passar a receber o auxílio inclusão? Não. É considerado primeiro dia da competência que se identificou a ocorrência. Ou seja, o primeiro dia daquele mês que se identificou a ocorrência. Beleza? Legal. Vamos ver como cai em prova. Essa aqui é uma questão adaptada, que era em múltipla escolha, né? Eu não mexi na questão, apenas transformei em certo e errado. Tá? É uma questão de juízo. Vamos ver se você acertaria. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento. Beleza, até aqui está certo. E o seu valor corresponderá a 60% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. E aí? Está errado, né, pessoal? O certo é 50%. Aqui concurso para juiz, hein? Pode olhar lá
é concurso para juiz. Então está errada a afirmativa. E se você gostou, dê um joinha, compartilhe nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando for inscrever-se, aperta o sininho, né? Então vamos lá, firme e forte. Lembrando que nós temos aí o livro, para quem tiver interesse em adquirir, o livro de Direito Previdenciário, o curso de questões de Direito Previdenciário, que está bem legal, com 1000 questões de Direito Previdenciário, né? E não esqueça também de dar uma força para o canal do Instagram do Tanaquinha, né? E Dudu Tanaka aí, beleza? Então continua aí seus estudos, nós estamos no caminho certo, você vai conseguir vencer. Coloque na cabeça, eu vou conseguir vencer. Quando você acorda de manhã, olha para o espelho e fala, eu vou conseguir vencer. Beleza? Grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.